Um homem encontra em um restaurante um anel idêntico ao de seu irmão, desaparecido anos atrás. Mas ao seguir as pistas, ele descobre uma teia de mentiras e segredos que podem mudar sua vida para sempre. Até onde você iria pela verdade? O restaurante Lumière estava envolto numa atmosfera elegante, com as suas luzes quentes refletidas em copos de cristal e talheres brilhantes. Eduardo Monteiro, sentado numa mesa perto da janela, mexia distraidamente o vinho no copo enquanto ouvia a conversa monótona dos colegas. No entanto, algo mais chamou sua atenção. Algo pequeno, mas profundamente perturbador. Quando o garçom colocou um prato na mesa, um flash em sua mão o paralisou. Era um anel. Não um anel qualquer, mas um que Eduardo reconheceria em qualquer lugar. Um anel de prata com uma pequena gravura no interior, idêntica à que pertenceu a Henrique, seu irmão desaparecido há anos. O coração de Eduardo começou a bater forte, como se um trovão tivesse ressoado dentro de seu peito. Seus olhos permaneceram fixos na mão do jovem, enquanto o resto dos comensais continuavam a conversa, alheios ao turbilhão emocional que se desencadeou dentro deles. "Com licença", disse Eduardo, levantando a voz mais do que o necessário quando o garçom estava prestes a se afastar. O jovem, que não parecia ter mais de 20 anos, virou a cabeça com um olhar confuso. "Sim, senhor. Algo mais?" Eduardo tentou controlar o tremor nas mãos ao apontar para o ringue. "Esse anel... De onde você tirou isso?" O garçom piscou, surpreso com a pergunta, e depois olhou para sua mão. "Esse? Não sei exatamente, senhor. Eu tenho isso há muito tempo." "Desde quanto tempo?" Eduardo insistiu, num tom que beirava o desespero. O jovem hesitou. Ele parecia desconfortável, como se a intensidade de Eduardo o tivesse confundido. "Não me lembro bem, senhor. Existe algum problema?" Eduardo teve vontade de gritar que sim. Aquele anel não poderia estar ali sem um motivo importante, mas se obrigou a se acalmar. Ele respirou fundo, embora a ansiedade queimasse em seu peito. "Desculpe, não queria incomodar você. É que parece muito comum que pertenceu a alguém da minha família." Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. O garçom assentiu lentamente, como se quisesse encerrar a conversa o mais rápido possível. "Eu entendo, senhor, mas não posso contar muito mais. É apenas um anel." Antes que Eduardo pudesse insistir, o jovem retirou-se para a cozinha, deixando Eduardo com a mente inundada de perguntas. O anel não poderia ser apenas um anel. Foi um pedaço do passado que retornou inesperadamente. Durante o resto da noite, Eduardo não conseguiu se concentrar em mais nada. As risadas dos colegas e o tilintar dos talheres nos pratos tornaram-se um ruído distante. Quando finalmente se levantou para sair, lançou um último olhar para a porta da cozinha, mas o garçom não apareceu novamente. Ao sair, o ar fresco da noite o atingiu com força, mas não conseguiu clarear seus pensamentos. Enquanto caminhava para o carro, um único pensamento o atormentava. Se o anel tivesse chegado até aqui, talvez houvesse uma chance de que Henrique também tivesse chegado. Eduardo fechou os olhos por um momento, tentando reunir coragem para o que sabia que tinha que fazer. Ele encontraria o jovem garçom e descobriria a verdade, mesmo que isso significasse desenterrar memórias que havia tentado enterrar durante anos. Com essa determinação, ele entrou no carro e partiu, deixando para trás as luzes do restaurante, mas carregando consigo um flash prateado que brilhou em sua memória. A casa estava silenciosa, como se o mundo exterior não conseguisse penetrar nas suas paredes. Eduardo fechou a porta atrás de si e ficou alguns segundos parado na escuridão do corredor, com o eco de seus passos ecoando fracamente. Ele sentiu um peso no peito, um turbilhão de emoções que mal conseguia conter. "Eduardo?" A voz de Marina veio da sala, calorosa e preocupada. Ele suspirou antes de entrar. Marina estava sentada no sofá, com um livro nas mãos, mas o deixou de lado assim que o viu. "Você chegou atrasado. Tudo certo?" Ele perguntou, inclinando-se para a frente. Eduardo hesitou. Durante anos evitaram falar do passado, de Henrique, como se o silêncio pudesse protegê-los da dor. Mas agora não havia como ignorar o que ele tinha visto. "Vi uma coisa hoje, uma coisa que me fez pensar no Henrique."
O rosto de Marina ficou tenso ao ouvir o nome. O que aconteceu? Eduardo sentou-se ao lado dela, olhando as sombras que as luzes suaves projetavam nas paredes. Eu estava no restaurante e o garçom tinha uma ligação. Era idêntico ao do Henrique. Marina franziu a testa, confusa. Um anel? Eduardo, isso não significa nada. Existem milhares de anéis idênticos. Não, Marina. Este era exatamente o mesmo. Eu o reconheceria em qualquer lugar. A descrença no rosto de Marina transformou-se em preocupação. Tantos anos se passaram. Tem certeza que não imaginou? Eu não imaginei isso. Eu sei o que vi. Seu tom era firme, quase cortante, mas depois suavizou a voz ao ver a expressão de Marina. Eu não posso ignorar isso. Marina desviou o olhar, com as mãos entrelaçadas com força. A memória de Henrique continuou a ser uma ferida aberta para ambos. Eduardo, tentamos avançar, revisitando tudo isso. O que você vai ganhar? Ele se levantou e começou a andar pela sala, como se mover-se pudesse aliviar a pressão em seu peito. Não posso fingir que nada aconteceu. Se houver a menor chance desse anel estar ligado ao Henrique, eu tenho que saber. Marina ficou em silêncio por um momento, observando-o com um misto de tristeza e resignação. E se você não encontrar nada? E se você estiver apenas se apegando a algo que não existe? Eduardo parou e olhou para ela. Prefiro enfrentar essa possibilidade a viver com dúvidas. Marina fechou os olhos, exalando profundamente. Prometa-me que você terá cuidado. Não quero que isso destrua você. Ele assentiu, embora soubesse que o caminho a seguir não seria fácil. Naquela noite, enquanto Marina dormia, Eduardo sentou-se em seu escritório, rodeado de fotos antigas e lembranças de sua família. Olhou para a imagem de Henrique parado ao seu lado na praia, ambos sorrindo ao sol. Com os olhos cheios de determinação, ele pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Doutor Almeida, eu sou Eduardo Monteiro. Eu preciso de sua ajuda. O consultório do Dr. Almeida estava imerso em uma penumbra aconchegante, com prateleiras repletas de pastas e documentos acumulados ao longo dos anos. Eduardo era sentado em frente ao ex-pesquisador, que o observava com um misto de curiosidade e cautela. Há quanto tempo não falamos sobre esse caso? Perguntou Almeida, acendendo um cigarro que encheu o ar de um aroma amargo e familiar. Quase uma década, respondeu Eduardo, enquanto seus dedos tamborilavam na mesa. Seu olhar não se afastou do anel que agora ocupava seus pensamentos. Mas acho que encontrei algo. Almeida exalou a fumaça lentamente, estreitando os olhos ao considerar as palavras de Eduardo. O anel? Ele repetiu quase incrédulo. Não é só um anel, doutor. Tenho certeza que era do Henrique. O investigador assentiu lentamente, como se avaliasse o quanto disso era real e o quanto era desejo de Eduardo de reviver o passado. Descreva o garçom. Eduardo lembrou-se do jovem do Lumière, sua expressão nervosa, sua atitude evasiva. Ele é jovem, provavelmente não tem mais de 20 anos. Pele escura, cabelo curto. Ele pareceu desconfortável quando perguntei sobre o anel. Almeida fazia anotações em um caderno, com caligrafia rápida e precisa. Ele disse mais alguma coisa sobre o anel. Só que ele já tem há muito tempo, mas não soube dar detalhes. Ele era evasivo, como se estivesse escondendo alguma coisa. Almeida apagou o cigarro, esmagando-o no cinzeiro com gesto determinado. Pode ser só coincidência, Eduardo, mas se estiver disposto a reabrir isto, precisaremos de mais do que apenas um anel para justificar isso. Então me ajude a encontrar outra coisa. O pesquisador olhou para ele, como se procurasse sinais de dúvida no rosto de Eduardo. Finalmente, ele assentiu. Ok, comecemos pelo jovem. Se você trabalha na Lumière, podemos rastrear suas informações. Eduardo sentiu uma onda de alívio, misturada com ansiedade. Eu sabia que não havia como voltar atrás. Nas horas seguintes, Almeida usou seus contatos para colher informações sobre o garçom. Eduardo permaneceu em silêncio, observando o pesquisador navegar entre ligações e bases de dados privadas, como um relojoeiro montando peças espalhadas. Por fim, Almeida desligou o telefone e olhou para Eduardo com uma expressão séria. O nome do menino é Gabriel Oliveira. Ele não tem formação, mas há algo interessante. Cresceu em um orfanato na periferia da cidade. Um orfanato?
Eduardo repetiu, inclinando-se para a frente. Sim, parece que ele não tem família conhecida. Se esse anel chegou a ele, provavelmente ele o recebeu de alguém que teve contato com ele quando era mais jovem. Eduardo assentiu, processando a informação. Cada peça descoberta parecia aproximá-los do passado de Henrique. E agora? Perguntou ele com a voz carregada de expectativa. Agora vamos investigar aquele orfanato. Mas você terá que ter paciência, Eduardo. Isso levará tempo. Naquela noite, enquanto Eduardo voltava para casa, sua mente estava repleta de lembranças. Não conseguia parar de pensar no rosto de Henrique e nas perguntas que ficaram tantos anos sem resposta. Embora soubesse que o caminho seria difícil, também senti que tinha dado o primeiro passo em direção a uma verdade que não poderia mais ignorar. A manhã amanheceu fria e nublada, como se o tempo refletisse a inquietação que Eduardo carregava dentro de si. Conheceu Almeida num pequeno café no centro da cidade. A pesquisadora já estava sentada folheando algumas anotações enquanto tomava um café forte. Recebi algumas informações sobre o orfanato onde Gabriel cresceu, disse Almeida, empurrando uma folha de papel para Eduardo. Eduardo pegou o papel, os olhos percorrendo o nome escrito em caligrafia rápida. Casa de San Andrés. Fica na periferia da cidade, próximo ao distrito industrial. Parece que o Gabriel esteve lá desde criança até os 18 anos, explicou Almeida enquanto acendia um cigarro. Pelo que pude descobrir, o local não tem uma boa reputação. Eduardo franziu a testa, o papel ainda na mão. O que você está falando? Almeida exalou a fumaça lentamente antes de responder. Há rumores de maus tratos. Nada que tenha sido confirmado, mas diversas instituições deste tipo, muitas vezes, passam despercebidas. As palavras da pesquisadora deixaram um peso no ar. Eduardo não pôde deixar de imaginar Henrique num lugar daqueles, sofrendo no esquecimento. Hoje à noite vou ao Lumière de novo, disse Eduardo com o olhar fixo na folha de papel. Preciso falar com Gabriel novamente. Almeida observou-o com cautela. Não pressione muito ele, Eduardo. Se esse menino tem alguma coisa a ver com Henrique, a última coisa que você precisa é que ele se assuste e desapareça. Eduardo assentiu, embora soubesse que controlar a ansiedade não seria fácil. Naquela noite, ele voltou ao restaurante Lumière. A atmosfera era igualmente elegante, com luzes quentes e música suave preenchendo o ambiente. Eduardo estava sentado em uma mesa próxima à entrada, os olhos percorrendo cada canto em busca de Gabriel. Porém, depois de uma hora, não havia sinal do jovem garçom. Eduardo ligou para o gerente, um homem de meia idade e rosto gentil. Com licença, estou procurando um de seus funcionários, Gabriel Oliveira. Você está trabalhando hoje? O gerente pareceu confuso no início, mas depois balançou a cabeça. Ele não veio hoje, senhor. Na verdade, ele geralmente não está desaparecido, mas não conseguimos nos comunicar com ele. A resposta deixou Eduardo com um nó no estômago. Ele agradeceu ao gerente e saiu do restaurante, mas sua preocupação continuou a crescer. Ele caminhou pelas ruas iluminadas da cidade, tentando clarear a mente. Por fim, pegou o telefone e ligou para Almeida. Gabriel não apareceu no trabalho. Preciso saber onde ele mora. Houve uma pausa do outro lado da linha antes de Almeida responder. Eu vou descobrir. Dê-me algumas horas. Horas depois, Almeida enviou uma mensagem com o endereço do jovem. Eduardo leu sentado em seu carro, estacionado em uma rua escura. Suas mãos apertaram o volante. Ele sentiu que estava cada vez mais perto de descobrir algo, embora não soubesse se estava preparado para enfrentá-lo. Eduardo parou em frente a um prédio desgastado pelo tempo. As paredes, cobertas de pichações e rachaduras, refletiam o abandono daquele bairro. Era difícil imaginar alguém ligando para um lugar como aquele como sua casa, mas lá estava, o endereço de Gabriel. Ele respirou fundo antes de subir as escadas, as tábuas rangendo sob seus pés. Ao chegar ao terceiro andar, parou em frente a uma porta de madeira lascada. Ele bateu com os nós dos dedos, sua mente antecipando todas as respostas possíveis que poderia receber. Vários segundos se passaram antes que a porta se abrisse ligeiramente, apenas o suficiente para Gabriel colocar a cabeça para fora. Seu rosto demonstrava surpresa e certo desconforto ao ver Eduardo. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou em tom defensivo. "Precisamos conversar", disse Eduardo, mantendo a voz firme, mas tentando não parecer agressivo.
É importante. Gabriel hesitou, olhando para cima e para baixo no corredor, como se temesse que alguém os estivesse observando. Por fim, abriu mais um pouco a porta, revelando um apartamento modesto e bagunçado. Entre rapidamente, ela murmurou, afastando-se para deixá-lo entrar. O interior era ainda mais deprimente do que o exterior. Móveis antigos, caixas empilhadas e pouca iluminação. Eduardo observou tudo com atenção antes de se voltar para Gabriel, que o olhava com desconfiança do outro lado da sala. "O que você quer?" perguntou o jovem, cruzando os braços. Eduardo tirou do bolso uma foto, uma imagem de Henrique tirada anos atrás. Ele mostrou para Gabriel. "Você já viu esse homem?" Gabriel olhou para a foto com a testa franzida, mas não disse nada de imediato. Seus dedos tamborilaram contra seu braço, um gesto que traiu seu nervosismo. "Não sei quem é", ele finalmente respondeu, desviando o olhar. "Não minta para mim", insistiu Eduardo, dando um passo à frente. "Eu sei que esse anel não chegou até você por acaso. De onde você tirou isso?" Gabriel pareceu encolher-se sob a intensidade de Eduardo, mas depois suspirou e deixou-se cair numa cadeira próxima. "Tudo bem, vou lhe contar o que sei, mas não tudo", disse ele, levantando a mão como se quisesse marcar limites. "Anos atrás, quando eu era criança, conheci um homem. Eu não sei o nome dele. A única coisa que me lembro é que ele cuidou de mim por um tempo, como se fosse minha família." Eduardo prendeu a respiração. "E o anel?" "Ele me deu. Ele disse que era importante mantê-lo seguro." "Você pode descrevê-lo?" Eduardo perguntou, inclinando-se para a frente. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se tentasse invocar memórias enterradas. Ele era alto e magro. Ele tinha cabelos escuros, mas não me lembro de muito mais. Muitos anos se passaram. As palavras de Gabriel ecoaram na mente de Eduardo. A descrição era vaga, mas havia algo que parecia familiar. "Por que você nunca falou sobre isso antes?" Eduardo perguntou com a voz cheia de frustração. "Para quê?" Gabriel respondeu, levantando-se da cadeira com um gesto repentino. "Ninguém veio procurá-lo. Ninguém perguntou sobre ele. Eu era apenas uma criança e ele desapareceu." Eduardo sentiu um nó no peito. As palavras de Gabriel foram duras, mas ele não podia ignorar a verdade que continham. "Escute", ele finalmente disse. "Este homem poderia ser meu irmão. Há anos que procuro isso. Preciso que você me ajude a encontrá-lo." Gabriel olhou para ele. Sua expressão era uma mistura de descrença e medo. "Não pode. Não quero me envolver nisso novamente." Eduardo deu um passo para trás, observando o jovem se desligar completamente. "Tudo bem. Não vou pressioná-lo mais", disse ele, embora cada fibra do seu ser gritasse o contrário. "Mas se você se lembrar de alguma coisa, qualquer coisa, por favor me avise." Gabriel assentiu fracamente, mas não disse mais nada. Eduardo saiu do apartamento com mais perguntas do que respostas, mas também com uma pequena centelha de esperança. Pela primeira vez em anos, senti que estava avançando, embora o caminho fosse escuro e cheio de incertezas. Eduardo fechou a porta da casa com cuidado, tentando não fazer barulho. Ela havia passado a tarde inteira processando seu encontro com Gabriel e, embora as respostas que obteve fossem vagas, ela se sentia mais próxima de Henrique. Contudo, sua determinação logo encontrou o olhar tenso de Marina no final do corredor. "Onde você estava?" ela perguntou, braços cruzados e uma expressão alternando entre preocupação e raiva. Eduardo soltou um suspiro. "Continuei investigando. Falei com Gabriel." "Gabriel?" repetiu Marina, dando um passo à frente. "Eduardo, isso tem que parar. Você está indo longe demais." "Marina, não posso parar agora", respondeu ele, levantando ligeiramente a voz. "Esse cara tem informações. Tenho certeza que o homem que você descreve é Henrique." Marina balançou a cabeça, a voz carregada de angústia. "E se não for? E se tudo isso acabar te machucando mais do que já nos machucou antes?" Eduardo sentiu as palavras de Marina perfurarem sua armadura. Durante anos, ela foi a voz que o manteve firme na realidade, mas desta vez ele não conseguiu ouvi-la. "Prefiro arriscar isso do que viver o resto da vida com dúvidas", respondeu finalmente, com uma firmeza que deixou Marina em silêncio. Sem dizer mais nada, Eduardo retirou-se para o escritório, fechando a porta atrás de si.
Ele sabia que sua busca colocava em risco a frágil paz que conseguira construir com Marina. Mas o peso do que descobrira não lhe permitia parar. Horas depois, enquanto revisava mais uma vez as fotos de Henrique, seu celular vibrou em cima da mesa. Foi Almeida. "Eduardo, tem uma novidade", disse o pesquisador com tom sério. "Encontrei registros de um homem internado em uma clínica perto do orfanato, onde Gabriel cresceu." O coração de Eduardo disparou. "O que você sabe sobre ele?" "Não muito ainda. Ele foi internado há alguns anos sem identificação. Segundo os registros, ele sofreu amnésia grave e nunca foi possível determinar sua identidade." Eduardo fechou os olhos, deixando a informação penetrar. "Você acha que pode ser o Henrique?" "Não descarto, mas precisamos de mais provas", respondeu Almeida. "A clínica não é muito aberta com seus registros, então teremos que agir com cautela." A ligação foi encerrada, mas Eduardo permaneceu sentado na escuridão de seu escritório, com a mente funcionando a todo vapor. Se esse homem fosse realmente Henrique, isso significaria que ele esteve vivo todo esse tempo, mas preso num limbo sem memória, incapaz de voltar para casa. Na manhã seguinte, Eduardo compartilhou a informação com Marina durante o café da manhã. No entanto, sua reação não foi a que ele esperava. "Você não pode continuar", disse ela, num tom que soava mais como um apelo do que como uma ordem. "Eduardo, isso está consumindo nossas vidas." "Marina, isso não é só comigo, é por causa dele. Henrique merece ser encontrado." Marina olhou para baixo, evitando os olhos dele. Eduardo soube então que estava sozinho nessa busca. Ao se dirigir ao escritório de Almeida, algo mais o incomodava. Havia um padrão em tudo isso, um fio invisível conectando o orfanato, o anel e a clínica. Uma teia de mentiras que envolvia o passado de Henrique e que agora começava a desvendar-se. O prédio da clínica erguia-se imponentemente no meio de uma paisagem desolada. Suas paredes cinzentas e pequenas janelas conferiam-lhe uma aparência fria e distante, como se o lugar tivesse sido projetado para esconder segredos em vez de curá-los. Eduardo estacionou o carro e ficou alguns instantes olhando para a entrada, tentando acalmar a tempestade de emoções que o consumia. Ao seu lado, Almeida olhou-o com cautela. "Eduardo, você tem que ficar calmo. Se você entrar com muita intensidade, eles podem nos fechar as portas." Eduardo assentiu, embora soubesse que seria difícil controlar a ansiedade. "Eu só quero respostas, Almeida. Se o Henrique estiver aqui, preciso vê-lo." Os dois homens entraram na clínica e foram recebidos por uma recepcionista que não tirou os olhos do computador. A atitude distante só aumentou a tensão de Eduardo. "Bom dia. Viemos tirar algumas dúvidas sobre um paciente que esteve aqui há alguns anos", disse Almeida, mostrando um de seus cartões de visita para reforçar sua autoridade como pesquisador. A recepcionista, porém, quase não prestou atenção nele. "Sinto muito, mas não podemos dar informações sobre nossos pacientes", respondeu ele em tom mecânico. Eduardo deu um passo à frente, sem conseguir se conter. "É sobre meu irmão. Há anos que procuro isso. Por favor, preciso saber se ele esteve aqui." A mulher finalmente ergueu os olhos, mas sua expressão permaneceu impassível. "Entendo sua situação, senhor, mas nossas políticas não permitem o compartilhamento de dados sem ordem judicial." Eduardo sentiu a frustração tomar conta dele. Antes que ele pudesse responder, Almeida o deteve colocando a mão em seu ombro. "Está tudo bem, senhorita. Obrigado pelo seu tempo", disse o pesquisador, guiando Eduardo até a saída. Uma vez lá fora, Eduardo explodiu. "Não podemos deixar assim. Se o Henrique está aqui, não podemos deixar que o escondam." Almeida, acostumado a lidar com pessoas à beira do colapso emocional, manteve a calma. "Eu sei, Eduardo, mas se pressionarmos demais, vão fechar as portas para sempre. Teremos que encontrar outro caminho." Eduardo respirou fundo, tentando se acalmar. Ele sabia que Almeida estava certo, mas isso não tornava a situação menos desesperadora. De volta ao carro, Eduardo olhou mais uma vez para o prédio. Uma mistura de raiva e desamparo tomou conta dele, mas também uma centelha de determinação. Se as portas oficiais estivessem fechadas, ele encontraria uma maneira de abri-las. "Não vou desistir, Almeida", disse finalmente com os olhos fixos na clínica. O pesquisador olhou para ele com o canto do olho e assentiu. "Nem eu."
Ao se afastarem do local, Eduardo começou a traçar um plano. Ele não sabia até onde teria que ir, mas uma coisa era certa: não permitiria que o passado permanecesse enterrado. Eduardo estava sentado na escuridão do seu escritório, com os olhos fixos nos documentos que Almeida obtivera sobre a clínica. Os documentos, embora incompletos, continham dados suficientes para acender uma centelha de esperança. Entre eles, um registro se destacou. Um homem internado há vários anos com o nome provisório de Lucas. Sem identificação, sem contactos e com diagnóstico de amnésia grave. Almeida deixou claro que não seria fácil obter registros oficiais, mas Eduardo não estava disposto a esperar. Ele ligou para o pesquisador com uma ideia clara em mente. Precisamos de acesso aos arquivos completos, disse Eduardo sem rodeios quando Almeida atendeu a ligação. Houve uma pausa do outro lado da linha antes que o pesquisador respondesse. Isso implica ultrapassar certos limites, Eduardo. Tem certeza de que deseja fazer isso? Absolutamente. Horas depois, os dois homens estavam sentados em um carro em frente à clínica, observando os movimentos dos funcionários. Almeida havia conseguido entrar em contato com um funcionário disposto a conversar por um preço. Eduardo não queria pensar nos riscos, apenas nos resultados. A reunião aconteceu em um beco próximo. Um homem de meia idade, com uma jaqueta surrada e uma expressão nervosa, entregou-lhes uma pasta com informações adicionais. Isso foi tudo que consegui sem levantar suspeitas, disse o homem, olhando em volta, inquieto. Mas se alguém descobrir, não me procure. Eduardo pegou a pasta com as mãos trêmulas, quase sem acreditar que estava um passo mais perto da verdade. Enquanto o homem se afastava apressado, Almeida acendeu a luz do carro para verificar o conteúdo. Aqui está, murmurou o pesquisador, apontando para uma página. Lucas foi internado há 8 anos, encontrado próximo a uma estrada. Sem documentos, sem memórias. Eduardo se inclinou para ler, com o coração disparado. Os detalhes eram escassos, mas havia algo na descrição que o encheu de uma mistura de medo e excitação. Este tem que ser o Henrique, ele sussurrou. Almeida olhou para ele com cautela. Ainda não temos provas definitivas. Mas sim, as coincidências são fortes demais para serem ignoradas. De volta à casa, Eduardo sentiu-se dividido. Ele havia dado um passo importante, mas também sabia que precisava resolver o conflito com Gabriel. O jovem poderia ter peça-chave do quebra-cabeça, e Eduardo precisava encontrar uma maneira de ganhar sua confiança. Na manhã seguinte, Eduardo bateu mais uma vez na porta do apartamento de Gabriel. Desta vez, o jovem o recebeu com menos hostilidade, embora ainda cauteloso. Preciso da sua ajuda, disse Eduardo, com um tom mais suave. Acho que estamos mais perto de encontrá-lo, mas não posso fazer isso sozinho. Gabriel pareceu hesitar, mas finalmente assentiu lentamente. Tudo bem, eu vou ouvir você. Pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu que não estava completamente sozinho na sua busca. A esperança, embora frágil, começava a tomar forma. A noite estava escura, com pesadas nuvens cobrindo a lua, quando Eduardo e Almeida pararam em frente à clínica. Eles esperaram dias para encontrar o momento certo, observando os padrões da equipe e os pontos cegos das câmeras. Agora, com Gabriel ao seu lado, estavam prontos para entrar. Gabriel demonstrou mais determinação do que Eduardo esperava. Embora seu nervosismo fosse evidente, ele concordou em ajudá-los depois que Eduardo lhe explicou o que estava em jogo. Tem certeza que isso vai funcionar? Gabriel sussurrou enquanto eles se escondiam nas sombras perto de uma entrada lateral. Não há garantias, respondeu Almeida calmamente. Mas se quisermos respostas, este é o único caminho. Eduardo consultou o relógio. Era quase meia-noite e o turno da noite já havia começado. A clínica estava silenciosa, com apenas algumas luzes acesas. Almeida foi na frente, usando uma gazua para abrir a porta dos fundos. O interior do edifício era tão frio e impessoal quanto o exterior. Os corredores estavam vazios, mas cada passo ecoava nas paredes de concreto. Eduardo sentia que cada som era um risco, mas não podia hesitar. Gabriel, inesperadamente, tornou-se uma presença constante. Embora no início parecesse desconfortável, aos poucos começou a se abrir, ajudando Henrique em tarefas simples e compartilhando suas próprias experiências no orfanato.
Eduardo estava sentado na escuridão do seu escritório, com os olhos fixos nos documentos que Almeida obtivera sobre a clínica. Os documentos, embora incompletos, continham dados suficientes para acender uma centelha de esperança. Entre eles, um registro se destacou. Um homem internado há vários anos com o nome provisório de Lucas. Sem identificação, sem contactos e com diagnóstico de amnésia grave. Almeida deixou claro que não seria fácil obter registros oficiais, mas Eduardo não estava disposto a esperar. Ele ligou para o pesquisador com uma ideia clara em mente. Precisamos de acesso aos arquivos completos, disse Eduardo sem rodeios quando Almeida atendeu a ligação. Houve uma pausa do outro lado da linha antes que o pesquisador respondesse. Isso implica ultrapassar certos limites, Eduardo. Tem certeza de que deseja fazer isso? Absolutamente. Horas depois, os dois homens estavam sentados em um carro em frente à clínica, observando os movimentos dos funcionários. Almeida havia conseguido entrar em contato com um funcionário disposto a conversar por um preço. Eduardo não queria pensar nos riscos, apenas nos resultados. A reunião aconteceu em um beco próximo. Um homem de meia-idade, com uma jaqueta surrada e uma expressão nervosa, entregou-lhes uma pasta com informações adicionais. Isso foi tudo que consegui sem levantar suspeitas, disse o homem, olhando em volta, inquieto. Mas se alguém descobrir, não me procure. Eduardo pegou a pasta com as mãos trêmulas, quase sem acreditar que estava um passo mais perto da verdade. Enquanto o homem se afastava apressado, Almeida acendeu a luz do carro para verificar o conteúdo. Aqui está, murmurou o pesquisador, apontando para uma página. Lucas foi internado há 8 anos, encontrado próximo a uma estrada. Sem documentos, sem memórias. Eduardo se inclinou para ler, com o coração disparado. Os detalhes eram escassos, mas havia algo na descrição que o encheu de uma mistura de medo e excitação. Este tem que ser o Henrique, ele sussurrou. Almeida olhou para ele com cautela. Ainda não temos provas definitivas. Mas sim, as coincidências são fortes demais para serem ignoradas. De volta à casa, Eduardo sentiu-se dividido. Ele havia dado um passo importante, mas também sabia que precisava resolver o conflito com Gabriel. O jovem poderia ter peças-chave do quebra-cabeça, e Eduardo precisava encontrar uma maneira de ganhar sua confiança. Na manhã, você tem sorte de ter uma família que te procurou por tanto tempo, disse Gabriel um dia, enquanto ajudava Henrique a plantar flores no jardim. Henrique olhou para ele em silêncio, como se tentasse compreender o peso daquelas palavras. Embora o progresso tenha sido lento, houve momentos de esperança. Uma tarde, enquanto Eduardo lhe mostrava uma foto da sua infância na praia, Henrique tocou a imagem com os dedos, movendo os lábios como se quisesse dizer alguma coisa. Aquela pedra, ele murmurou, apontando para o fundo da foto. Costumávamos sentar lá. Eduardo sentiu uma onda de emoção. Sim, Henrique, você e eu. Sempre íamos lá depois de nadar. Embora a memória fosse pequena, foi o suficiente para que a esperança florescesse. Porém, nem tudo foi fácil. As sombras do passado ainda assombravam Eduardo. Os documentos que recuperaram na clínica continham informações perturbadoras, nomes e registros que indicavam uma rede de corrupção e negligência. Não posso deixar isso acabar aqui, disse Eduardo uma noite, enquanto conversava com Marina e Almeida na sala de jantar. Henrique não foi o único que sofreu. Há mais pessoas presas neste sistema. Marina olhou para ele com preocupação, mas também com compreensão. O que você tem em mente? Exponha-os, Eduardo respondeu com determinação. Usaremos esses documentos para denunciar o que eles fizeram. Almeida assentiu. É um caminho perigoso, mas estou com você. Enquanto Eduardo traçava um plano para trazer a verdade à tona, Henrique começou a dar pequenos sinais de recuperação. Embora não se lembrasse de tudo, houve momentos em que seus olhos se iluminaram com fragmentos de sua antiga personalidade. Uma tarde, enquanto todos estavam no jardim, Henrique olhou para Eduardo e disse: Obrigado por não desistir. As palavras eram simples, mas encheram de significado todo o esforço, dor e luta dos últimos dias. Eduardo sorriu, os olhos brilhando de lágrimas. Sempre faria isso, Henrique. Sempre. Quando o sol começou a se pôr, a família sentou-se junta pela primeira vez em anos, na esperança de um futuro que,
embora incerto, estava cheio de possibilidades. A história de Eduardo nos mostra que, às vezes, o caminho para a verdade é cheio de dor e sacrifício, mas também de momentos que nos dão esperança e conexão com o que realmente importa. O que você teria feito no lugar dele? Você teria arriscado tudo para procurar um ente querido ou teria escolhido proteger sua paz? Refletir sobre essas decisões nos leva a compreender o quanto estamos dispostos a lutar por aquilo que acreditamos. Clique no vídeo que aparece na tela para continuar essa jornada de autodescoberta e descobrir mais histórias que te inspiram a refletir sobre a vida e suas próprias escolhas. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo nosso. Vejo você no próximo vídeo.